Olá, estamos aqui então para gravar este vídeo sobre Martinho Lutero. Este vídeo está sendo gravado bem no dia 31 de outubro, data em que os protestantes celebram a Reforma Protestante, porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero encaminhou uma carta e um documento para o príncipe da Mongúncia, o príncipe Alberto, e esse documento então dá origem aí a todo o movimento reformado. Deixa-me falar para você então um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui no dia 31 de outubro de 1517. Como nós já comentamos nos vídeos anteriores, o Martinho Lutero finalmente chegou aí àquele dogma fundamental da sua teologia, que é o dogma da justificação exclusivamente pela fé. Ou seja, por meio desse dogma, Martinho encontra uma tranquilidade para as suas ansiedades espirituais, para as suas crises de consciência. Ele finalmente tem a perspectiva de que, por meio da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o fiel que aceita esta obra é justificado por Deus. Justificação aqui tem o sentido de Deus declara justo o pecador, não pelas obras que o pecador produz, mas pela obra de Cristo Jesus, pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus. Então este é o dogma fundamental de Martinho Lutero. E logo depois, um pouco depois, na verdade, de Martinho ter finalmente chegado a este dogma, já está ensinando este tema para os seus alunos. Após o Martinho estar discutindo nas suas aulas de Bíblia já um outro documento, ele tinha terminado Romanos, agora ele já está trabalhando um outro livro da Bíblia com os seus alunos. Na Alemanha entra um dominicano de nome João Tetzel. João Tetzel era dominicano e ele entrou na Alemanha, nos limites da Alemanha, do Império Germânico, pregando as indulgências, pregando indulgências plenárias. Deixa-me explicar para você aqui então o que isto quer dizer e por que isto provocou tanto Martinho Lutero. O tópico indulgência, o tema indulgência, ele é anterior a Martinho, é anterior a Tetzel, né? É de um período anterior, e ele tem relação com a doutrina de salvação. A doutrina de salvação anterior da Igreja Romana levava em conta que as pessoas dificilmente tinham condições de alcançarem a salvação por méritos próprios, por isso elas precisavam dos méritos de Cristo e dos méritos dos santos para alcançarem a salvação. Se a pessoa não tivesse méritos suficientes para a salvação, ela iria para um lugar, o purgatório, e lá ela purgava, ela pagava pelos pecados que ela não conseguiu receber remissão em vida, por meio de penitências as mais diversas. Então, já que ela não conseguiu fazer isso em vida, ela pode, após a morte, durante um período no purgatório, então, purgar estes pecados, né? E aí, a doutrina do Tesouro dos Méritos dizia que os méritos excedentes de Cristo e os méritos excedentes dos santos medievais ficavam num depósito e esse depósito era gerenciado, controlado pela Igreja. Assim, quando as cruzadas começaram, Urbano II e outros papas posteriores passaram a dizer, a ensinar e a pregar que, por meio, então, do acesso e da gestão desse tesouro dos méritos, né, destes méritos que poderiam dar a salvação, a Igreja ela dava a salvação, ela otorgava a salvação para aqueles que lutassem nas cruzadas. Quem morresse nas cruzadas teria a salvação direto por causa dos méritos que a Igreja iria entregar para quem morresse em combate. Depois outras coisas foram prometidas em troca destes méritos, ou seja, se a pessoa de repente ajudasse na construção de uma igreja, se ela ajudasse na construção de uma ponte, coisas diferentes foram sendo prometidas, foram sendo solicitadas, na verdade, em troca dos méritos. Tá? O resultado é que os méritos se tornaram uma fonte significativa de recursos para alguns bispos e alguns papas. É neste contexto que se dá, então, a visita de John Tetzel à Alemanha naquele período anterior ao documento que Martinho escreveu. Martinho ouviu falar que John Tetzel estava pregando indulgências perto dele, e como ele havia acabado de forjar o dogma da justificação pela fé, ele se irrita profundamente com esta pregação de John Tetzel e escreve um documento contra as indulgências. O documento é chamado de Tratado
sobre as indulgências, e nesse documento Martinho vai arrazoar, vai argumentar, vai polemizar contra essa doutrina e a forma como ela estava sendo usada pela igreja naquele momento. Martinho, provavelmente, não publicizou o seu documento na data de 31 de outubro de 1517. Apesar de o documento começar da forma como nós o conhecemos hoje, como se fosse um convite para um debate, esse debate, muito provavelmente, não aconteceu porque não há notícias dele durante o período de 1517. Ninguém ficou sabendo desse debate. Ninguém da cidade tomou ciência desse debate. O príncipe Frederico, que era o chefe do Martinho Lutero, não tinha ciência nenhuma. Ninguém ficou sabendo desse debate. O Martinho não publicizou esse documento. As pessoas tomaram ciência do Tratado sobre as Indulgências bem depois. E não por meio do Martinho. Não foi Martinho que publicizou o documento. Quem publicizou os documentos foram os amigos de Martinho Lutero, posteriormente, algumas semanas após o dia 31 de outubro, e resolveram encaminhar para as gráficas que começaram a publicar o documento, e aí o resultado foi que o documento fez um tremendo sucesso. Martinho encaminhou o documento, então, para quem? No dia 31 de outubro, provavelmente, Martinho encaminhou o documento para o chefe do João Tetzel, aquele que tinha ordenado a atividade de venda das indulgências. As indulgências estavam sendo vendidas, uma parte pequena ficaria com o João Tetzel, a outra parte ficaria com o príncipe Alberto da Mungúncia, que era exatamente o chefe do João Tetzel, aquele que ordenou a cobrança. E ele ordenou a cobrança porque ele foi autorizado pelo Papa. O Papa autorizou o príncipe Alberto solicitou a venda das indulgências e o João Tetzel estava apenas vendendo. Ele era, então, o porta-voz final das indulgências. Uma parte ficaria com o João Tetzel, uma parte pequena dos lucros, a outra parte ficaria com o Alberto, e a parte, talvez a parte mais considerável, ficaria mesmo com o Papa, com a Igreja de Roma. Martinho não tinha nem ciência de para quem ia o dinheiro, ele não está discutindo essa questão nesse momento. O que ele está debatendo é o valor das indulgências para a salvação, o papel das indulgências para a salvação. E é justamente esse o conteúdo do seu texto. Ele não quer polemizar, ele não quer dividir a igreja, ele não quer rachar, ele se entende um monge agostiniano fiel à igreja, fiel à ordem. Por isso, o que ele faz é escrever o documento que polemiza contra as indulgências, mas junto com o documento ele escreve uma carta, em tons até polidos, para o príncipe Alberto, dizendo que o que João Tetzel estava fazendo não era apropriado. O que o Martinho quer é que o príncipe Alberto convoque João Tetzel de volta. Ele só quer isso. Mas nós sabemos que o resultado não foi o que o Martinho desejava, porque quando o Alberto recebeu a carta, quando o Alberto teve acesso ao documento, ele imediatamente mandou para os superiores de Martinho Lutero, lá em Roma. E esses superiores encaminharam para o Papa, e o resultado disso é que esse negócio vai render bastante e vai provocar, então, aí a ruptura entre Martinho Lutero e a Igreja Romana. Essa ruptura vai levar um certo tempo ainda, nós estamos aqui em 1517, mas essa ruptura só vai se dar aí em 1520, quando efetivamente Martinho vai ser excomungado e proscrito do Império Romano. Então, nesse período de 3 anos, há uma série de debates, uma série de encontros, uma série de confrontos em que Martinho está paulatinamente se afastando da igreja, até que finalmente ele resolve, num evento, numa cerimônia, queimar uma bula papal, uma bula essa que ameaçava-o com excomunhão, e com este gesto, com o gesto de queimar a bula papal, ele efetivamente rompe com a Igreja Romana. Então, se alguém me pergunta sobre a importância do dia 31 de outubro, eu vou dizer que é uma data significativa, uma data interessante para as igrejas protestantes, sim, é verdade, mas talvez devêssemos apontar para o que vem após a publicação do documento, né, contra as indulgências. Devemos nos perguntar sobre os desdobramentos disso, sobre o que aconteceu depois, porque nesse momento aqui, no dia 31 de outubro, Martinho ainda se entende um bom católico romano. É daqui a 3 anos que ele efetivamente vai se entender como uma outra pessoa, e aí durante um processo que vai levar aí alguns anos, ele vai construir uma nova identidade. E esta nova identidade é aquilo que nós chamamos de identidade protestante. Eu faço questão de dizer para você que nós usamos o nome protestante para descrever Martinho Lutero, mas ele mesmo não gostava do nome. Ele não gostava, ele preferia usar o nome evangélico. Ele gostava deste termo e era por esse termo que ele queria ser
conhecido. Sendo assim, né, dito estas coisas, nós fechamos esse vídeo. Eu agradeço a você por ter nos acompanhado nesta série. Continue aqui no canal se você tem interesse em ver outros textos, outros materiais, outras coisas que eu publico. Até a próxima, se Deus quiser.